A paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Mais Conectados. O programa Mais Conectados é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nosso pastor é o pastor Sadraque Muniz. A nossa coordenadora feminina é a irmã Diná Cordeiro Muniz. Hoje, o programa Mais Conectados está recheado de coisas boas. Hoje nós temos a presença do nosso querido pastor Sadraque Muniz, que estará falando sobre o Natal. Já que nós estamos no mês do Natal, chegando o Natal, então hoje o nosso programa é todo voltado para o Natal. Nosso tema de hoje é o verdadeiro sentido do Natal. Hoje também nós teremos a nossa querida cantora Osiele Venâncio Muniz e o nosso querido Caio, que estará tocando e a Osiele cantando. Hoje nós temos uma palavra sobre perdão com a nossa psicanalista Poliana. Chegando no final de ano, coloca as coisas em dia, deixa o passado no passado, perdoa quem você precisa perdoar, para que você possa ter um bom Natal. E hoje também a Joyce estará mostrando os bastidores da nossa cantata de Natal. Sim, nossa cantata que será hoje, às 19h30 e amanhã também às 19h30. Eu, se fosse você, não perderia. A nossa cantata é na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no grande auditório. E eu já quero dar as boas-vindas ao nosso pastor. E hoje nós estaremos aquele bate-papo, tirando algumas dúvidas sobre a comemoração do Natal. Será que podemos comemorar com árvore de Natal, luzes? Hoje você vai tirar essa dúvida com o nosso querido pastor Sadraque Muniz. Pastor Sadraque, seja bem-vindo a mais um programa Mais Conectados. A paz do Senhor, Marley, e a todos que amam e gostam deste programa, estão conectados no Mais Conectado, Que Deus em Cristo abençoe e já quero desde já desejar um Feliz Natal para todos vocês. Pastor, há muita dúvida sobre a comemoração do Natal. Como que era essa comemoração na sua infância, na igreja, na sua família? Na minha região, onde eu nasci, em Minas Gerais, as igrejas valorizavam muito essa data. Na igreja onde eu fui criança, participei do departamento infantil, era esperado com muita ansiedade o dia do Natal. As crianças, os jovens, os adolescentes tinham uma participação muito especial, até porque na nossa região, o Vale do Rio Doce, nós comemorávamos o Natal com uma vigília. Era a noite inteira na igreja, cantando, pregando, orando, falando poesia, apresentando jogral. Então, naquela região nossa lá, o Natal era comemorado assim pela igreja e com muita euforia, com muita alegria. Dava uma ênfase muito grande a esse dia, o Natal. Era praticamente, os crentes iam tudo para a igreja, passar a noite lá orando e cantando e pregando e assistindo às apresentações das crianças, dos jovens, e era muito lindo. Mas assim, é uma curiosidade. E as comidas? Então, tinha o momento da comida também. Quando dava umas horas, madrugada, preparava-se, já era preparada uma janta, cada um trazia as coisas e fazia aquela ceia, aquela comida, e todo mundo comia junto, e comia bolo e biscoito, tudo que era coisa lá de Minas, broa de fubá, biscoito de porvilho, carne de porco, frango, tudo que é comida, preparava para comer de madrugada, todo mundo junto. E depois da ceia, continuava até o dia amanhecer. Mas as casas tinham alguma comemoração ou era somente na igreja? Aonde eu comemorei o Natal na minha infância, era só na igreja. Os irmãos, os crentes, iam tudo para a igreja. Dificilmente ficaria alguém em casa, só se estivesse doente. Porque era dado assim um valor muito grande na região onde eu fui criança, adolescente,
ali a ênfase era muito grande, era para ir para a igreja, era chamado Vigília de Natal. Se tiver algum mineiro daquela região lá, ele vai saber disso. Era Vigília de Natal, fazia 2 vigílias por ano nesse sentido de festa. Era a Vigília de Natal e a Vigília de Ano Novo. E nessas 2, os crentes passavam a noite inteira na igreja. Isso é na década de... Na década de 50. De 50. E eu me lembro que quando eu era, na minha infância, a gente cresceu assim também. O meu pai, né, que é o senhor, nos levava para a igreja e havia assim uma grande expectativa na comemoração do Natal. E na minha época já não era só comida, né? Já tinha também os presentes. E eu lembro que o senhor sempre nos levava para fazer as apresentações e às vezes o senhor até era o senhor mesmo que ensinava, né, as poesias. Então, preparava muita poesia, muitos hinos. A nossa editora, CPAD, ela, na década de 50, lançou um livro só de poesia, livro de poesia. Então, tinha muita poesia, poesia para Natal, poesia para todas as comemorações da igreja. Hoje parece que a nossa igreja está deixando esse lado assim da poesia meio de lado, mas eu acho que é bom, porque poesia ela ajuda a manter a cultura de um povo. A poesia ela é muito importante. Pastor, mas teve uma época em que parece que houve algum problema, ou alguém que disse algumas coisas e o povo cristão parece que deixou um pouco, né, de comemorar, de fazer umas festividades referente ao Natal. Então, foi na década de 70, teve alguns pastores influentes, começaram a falar contra a comemoração do Natal. Então, essas influências chegou até a sair artigo no Mensageiro da Paz, que é o nosso jornal, e começaram então a falar mal da comemoração do Natal, dizendo que era uma festa pagã, dizendo que não era a festa do cristianismo. Então, com isto, muitos pastores recuaram e pararam de comemorar o Natal, e o Natal passou a década de 80 e uma boa parte da década de 90 sem importância, assim considerado algo que não deveria se comemorar. Mas nesse período nós vemos que o Natal foi mais comemorado na área comercial, mas na área usado esse nome Natal como marketing para melhorar as vendas das lojas. Então, eu creio que foi um prejuízo para o cristianismo esse momento. Por quê? Porque nós estamos no mundo e tudo que for fazer, alguém já fez. Alguém já fez em alguma época. Agora, existe muita dúvida quanto a isso, mas nós não importa se alguém já usou o Natal, se alguém já usou essa data para outras finalidades, importante é que nós usamos para comemorar o nascimento de Jesus. Pois é, e eu quero agora convidar a minha querida Osiele e o Caio, que estarão louvando ao Senhor, porque Natal é alegria, Natal é música, e nós vamos ouvir essa música. A paz do Senhor, Osiele, a paz do Senhor, Caio. Paz do Senhor, Marley, paz do Senhor, pastor Sadraque. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E sou grata a Deus pelo Natal, porque na minha infância também teve comemoração. Então nós aprendemos muito. E grande é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não faço, mas tu fazes. Sou limitado, tu vais além. Mas não te amo só por isso.
pelo que podes me conceder, pois me livrastes do castigo e a minha alma de perecer. Grande é o seu poder, infinito amor, sendo majestoso, olhou para mim e me amou. Se algo há que eu desejo, é tua face contemplar, prostrar-me em tua presença e de joelhos te adorar. Ainda bem que está perto o dia que me encontrarei com o Criador do universo, e com os anjos eu cantarei. Grande é o seu poder, infinito amor, sendo majestoso, olhou para mim e me amou. Tu és santo, poderoso e santo, que me amas tanto, sem eu merecer. Tu és santo, infinitamente santo, mesmo falho, canto, meu maior desejo é te conhecer, te conhecer. Grande é o teu poder, infinito amor, sendo majestoso, olhou para mim e me amou. Grande é o seu poder, infinitamente grande, sendo majestoso, olhou para mim e me amou. Olhou para mim e me amou. Olhou para mim e me amou. Que voz maravilhosa, né? Pastor, eu tenho olhado que durante a sua gestão, o senhor tem incentivado a grandes eventos de comemoração ao Natal, grandes cantatas. Por que que o senhor tem incentivado? Qual é o, assim, não é o objetivo, né? Mas o senhor tem incentivado jovens, crianças, temos tido coral, orquestra. O que que tem motivado o senhor a esses grandes eventos? Eu creio que, eu acredito que através dessas apresentações, nós estamos passando a cultura do cristianismo para as próximas gerações. Porque, com certeza, esta fase que o Natal esteve em desuso no nosso meio, no meio evangélico, foi um prejuízo, porque muitas das crianças cresceram sem entender muito bem o que era Natal. Começaram a pensar que o Natal era Papai Noel, era só enfeite de loja, que era só isso, era só na área comercial, marketing. Agora, quando nós trazemos para a igreja e começamos a apresentar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, o Natal, ele precisa ficar claro que o Natal se comemora o nascimento de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Deus enviou seu Filho. Então, é baseado nisso que eu tenho incentivado, invisto, trabalho
procuro sempre conversar com pessoas que entendem dessa área de apresentação, nessa área de encenação, de montar peça, porque é algo que nós precisamos usar esse lado, podemos dizer, o lado lúdico para passar uma mensagem para não só para as crianças, mas para toda a população, para nós mesmos. É tão legal, é tão bom, porque com essas apresentações, essas peças teatrais, ela passa uma mensagem, e é isso que eu quero, passar a mensagem do verdadeiro sentido do Natal, resgatar a nossa cultura, que é a cultura do cristianismo, porque o cristianismo, ele, cada dia que passa, ele continua sendo combatido no mundo. O cristianismo é combatido de todas as formas, através da mídia. A mídia combate muito o cristianismo e apresenta muitas coisas, apresenta um Jesus distorcido, apresenta um Deus distorcido, apresenta as realidades do cristianismo de uma maneira irreal, diferente. Então, nós temos que usar os meios que nós temos para apresentar a realidade do cristianismo. Qual é a realidade do cristianismo? Primeiro, é o nascimento de Jesus. Então, nós temos que mostrar que da onde que veio Jesus. Senão fica pensando que Jesus apareceu do nada, que Jesus surgiu assim. Não, Jesus nasceu, teve uma mãe terrena, teve um pai adotivo, teve um local onde ele nasceu, teve uma família onde ele cresceu no seio daquela família, um esposo, uma esposa ali os pais de Jesus, José, Maria, os irmãos de Jesus, os parentes, todos estavam ali. Então o Natal precisa apresentar isso, apresentar os apóstolos, os discípulos, o milagre de Jesus. Então o Natal é um período onde as pessoas estão abertas para esse tipo de mensagem, e eu creio, sendo um pastor de uma igreja que há muita juventude, há muita criança na minha igreja, eu preciso de mostrar Jesus para eles, desde o nascimento até a morte e a ressurreição. E já que a gente está falando, né, de Natal, findando o ano, nós vamos ouvir uma palavra da nossa psicanalista Poliana sobre o perdão, né? Estamos chegando no final do ano e eu creio que a gente tem que deixar o passado no passado, perdoar as ofensas. Então, a nossa querida Poliana estará nos trazendo uma palavra sobre perdão. A paz do Senhor. Me chamo Poliana Rocha, sou psicanalista clínica e o tema de hoje é perdão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versículos 3 e 4, a palavra do Senhor nos diz: olhai para vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa. E se ele pecar 7 vezes durante o dia, e se arrepender, e lhe pedir perdão, o perdoa. Nessa passagem, Cristo deseja fazer-nos entender que perdão não tem data de validade e ele é ilimitado. Será sempre na medida da necessidade do meu próximo. O perdão é bíblico e é alcançado como resultado de atitudes tomadas, que expressam comportamento pertinente e um espírito contrito e quebrantado. Ele está à disposição de todos os que se arrependem, independentemente do tempo de intimidade que você tem com o Salvador. O perdão é uma atitude que começa em nossa mente e, com a ação do Espírito Santo, consequentemente traz equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual a partir dessa tomada de decisão. Não devemos apenas entender e liberar perdão, mas também perdoar a nós mesmos por situação que nós vivemos no passado. Devemos perceber que o poder do pecado e da culpa é menor do que
o poder de Deus e de sua graça sobre a nossa vida. O perdão requer passar por um processo que muitas vezes é longo. E quanto mais tomamos consciência de nossos sentimentos e os entendemos, mais nós podemos mudar de ideias e mais profundamente somos capazes de perdoar. A falta desse perdão pode deteriorar nosso relacionamento com os outros, surgimento de conflitos emocionais, como também dá oportunidade a rancores. Assim, entramos em um círculo vicioso de não sentir perdão e não liberá-lo. Assim também prejudica a nossa caminhada cristã e nos faz tornar uma pessoa tão triste e rancorosa. A boa notícia é que Jesus não só perdoa, como nos ensina a perdoar. Ele sabe dessa sensação que as fraquezas proporcionam à alma humana. Jesus conhece os nossos traumas emocionais, todos os conflitos que nós temos internamente e as dores que afligem o nosso coração. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Peça a Ele um coração perdoador. Fala a Ele as suas dificuldades e eu tenho certeza que Ele te ouvirá. Pastor, eu me lembro que desde pequena, na nossa casa, nós sempre comemoramos o Natal. E sempre houve uma preocupação da minha mãe e do senhor em a gente montar árvore, em a gente trocar presente. Mas sempre o senhor teve aquela palavra e explicou para nós. E eu acho interessante que depois o senhor explicou para os netos e agora já vem a bisneta. E eu creio que o senhor tem mais uma tarefa aí, né? Explicar para Beatriz o verdadeiro sentido do Natal. Então, o Natal, na nossa casa, nossa família, a gente comemora o Natal e às vezes tem culto na igreja, é dia de culto, e depois do culto, então a gente reúne em casa e já começamos o preparativo do Natal no começo de dezembro. Começo de dezembro a gente já arma uma árvore, enfeita e já começa a comprar presente e já tem toda uma preparação. Também já vamos pensando, programando sobre a comida, sobre a ceia do Natal, porque tudo isso precisa de uma preparação, porque eu vi a empolgação do Evandro Filho quando começou já a montar a árvore do Natal, a alegria dele, e todos os netos, filhos, tudo já perguntando, vô, vó, tia, como que vai ser, o que vai ter nesse ano para o Natal, como vai ser a programação. Então é uma maneira da gente passar essa cultura dentro da própria família. Então eu creio que é um momento de pensar na família e nessa fase que nós estamos, quando a família tem sido atacada violentamente, quando o inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, o inimigo de Jesus tem lutado para destruir as famílias, nós temos que aproveitar toda oportunidade que temos para reunir a família, falar das coisas de Deus, procurar estar perto, conversar, comer junto, estar junto, abraçar, trocar presente, para que os laços fraternos possam ficar mais firmes. Nós temos que firmar a cultura da família, o que é uma família que não se reúne, que não tem momento para estar junto, ela tem dificuldade. Então, mesmo que a família não tenha muito recurso financeiro, mesmo que não tenha muitas coisas, mas pelo menos reunir na noite do Natal, mesmo que não tenha uma árvore muito grande, enfeitada, mas pode cortar um ramo de árvore lá do jardim e fazer alguma coisa, porque para as crianças, para quem tem criança, isto significa muito, muito. E o que nós temos que passar uma mensagem especialmente para as crianças e também nós que já somos de maior idade, também para não esquecer
não deixar ficar no esquecimento, não deixar para trás as coisas que nós temos que manter. Porque cultura, se nós abandonar, ela se acaba. E nós temos que manter a cultura do cristianismo. E na minha família, nós temos mantido essa cultura de reunir a família, comer junto e comemorar o Natal, trocar presente. Essa é a nossa maneira que nós comemoramos o nosso Natal. Pastor, já que o senhor está dizendo sobre preparo, então a nossa cantata da igreja, que vai ser hoje à noite e amanhã à noite, está tendo um grande preparo. E a Joyce gravou nos bastidores para que você possa ver como que é feito essa grande cantata. E nós vamos passar agora um pouquinho dos bastidores da cantata de Natal. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um dia, de Programas Conectados. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos acompanhar um pouquinho mais dos spoilers de como está sendo o nosso evento, que vai acontecer hoje, dia 9, e amanhã, dia 10 de dezembro. Então vamos comigo para a gente conhecer um pouquinho mais de tudo que está rolando nos bastidores. Vamos lá! Deus abençoe a sua vida, a sua família. Hoje à noite, às 19h30, eu aguardo você aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jipe, Paraná, Rua 15 de Novembro, bairro Casa Preta. Você será muito bem-vindo, você e toda a sua família. Deus abençoe e até uma próxima! Nós vamos pedir para o pastor nos deixar uma mensagem aos nossos corações nesta tarde, falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Prezados, o verdadeiro sentido de Natal é uma demonstração do grande amor de Deus Criador, o Deus único, de querer se identificar com o homem. Deus sempre quis se identificar com o homem. Lá no jardim, quando ele fez o homem, no começo ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus já tinha um plano de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, ele veio como um homem, chamado Filho do Homem. Então, o Natal, ele fala disso, o Deus encarnado, o Deus homem, o Emanuel, Deus conosco. E esse plano de Deus de enviar Jesus, ele foi colocado em prática. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, Deus deu ordem ao homem para o homem não pecar. Mas o homem pecou. Mas como Deus queria continuar tendo comunhão com o homem, tendo um diálogo com a humanidade, e isso não foi possível por causa do pecado. Mas quando o homem queria se aproximar de Deus, precisava ser através do sacrifício de um animal. Mas quando Jesus veio, ele substituiu essas ofertas de animais, de um carneiro, de um bode, de um touro. Então Jesus, ele veio para ser um sacrifício.
ele veio para cumprir a exigência de Deus, que dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Então toda a humanidade estava debaixo dessa maldição e de uma sentença de morte. Mas Jesus veio para substituir a humanidade. Então, o nascimento de Jesus teve esta grande importância, foi um passo muito importante no plano de Deus para salvar a humanidade, porque Jesus, no ventre de Maria, recebeu um corpo, e ele cresceu, se tornou homem, e este homem, que é Jesus, ofereceu o seu corpo em sacrifício a Deus para pagar o pecado da humanidade. Então ele ofereceu o seu corpo e derramou o seu sangue, como sangue de um cordeiro imaculado, puro. Ele ofereceu a Deus este sacrifício para que a humanidade pudesse ter acesso a Deus. E eu ouvi há poucos dias uma explicação de um pastor dizendo que os judeus tinham um costume, uma tradição, que quando morria um filho, ele rasgava a veste. Quando Davi soube da morte de Absalão, ele rasgou as suas vestes. E assim era um costume deles, uma tradição. E também quando Jesus morreu na cruz, simbolicamente, foi literalmente, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quer dizer que Deus rasgou o véu que separava o homem da sua presença. Então Deus se apresentou para a humanidade. Agora o homem tinha acesso ao seio de Deus. Então hoje nós temos acesso a Deus, podemos dirigir diretamente a Deus. Se a pessoa, ele reconhece que é pecador, ele se aproxima de Deus e diga: Pai, me perdoa, porque eu pequei. Em nome de Jesus eu te peço perdão. Então hoje qualquer pessoa, ele pode ter feito o que fez, qualquer tipo de pecado. Se ele se arrepende e se propõe a deixar, é só ele se dirigir a Deus e dizer: Deus, realmente eu pequei, mas em nome de Jesus, eu creio na morte de Cristo na cruz do Calvário, e eu quero que tu me perdoa. Então Deus perdoa os pecados, e a pessoa está reconciliado com Deus, e ele pode chamar Deus de Pai. Então o nascimento de Jesus, o seu ministério foi para isto, para dar direito ao homem de poder chamar Deus de Pai, e Deus aceitar ele como filho. Então hoje toda pessoa pode ser filho de Deus, e Deus, ele quer ser nosso Pai. Então é somente aceitar Jesus, Jesus que nasceu lá em Belém da Judéia e que morreu, mas ele ressuscitou. Hoje nós não temos um menino Jesus deitado numa manjedoura ou num berço. Hoje Jesus, ele morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Então quando você ora a Deus em nome de Jesus, com sinceridade, Jesus está olhando e ele te perdoa, e o Pai te aceita como filho. Que Deus em Cristo abençoe, um feliz Natal, e venha para a cantata, é muito especial. Hoje, às 19h30, a nossa cantata. E nós vamos passar uma vinheta falando um pouquinho sobre a nossa cantata, que será hoje à noite e amanhã à noite. Você sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal? Venha descobrir no grande musical o verdadeiro sentido do Natal, que encantará você e toda a sua família. Nos dias 9 e 10 de dezembro, às 19h30, no grande auditório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Casa Preta. Não perca esta oportunidade única de celebrar o Natal de uma forma especial.
traga toda a sua família e se encante com o verdadeiro sentido do Natal. Uma realização da IEA Dipa Produções. E nós já queremos encerrar esse programa. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer ao pastor Sadraque, agradecer à nossa cantora Osiele, agradecer ao Caio, né, por estar aqui conosco, agradecer a Joyce, agradecer a Poliana. E estaremos encerrando com esse louvor maravilhoso. E eu espero vocês hoje à noite, às 19h30. Marley, nós que somos gratos de estar aqui com você. Como é bom comemorarmos o nascimento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó noite santa, de estrelas brilhantes, o Salvador nesta noite apareceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive nova esperança em clara aurora. A nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi os anjos cantam. Jesus nasceu, nasceu, o Rei Jesus. Os corações alegres se encurvam ante o berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, o eterno amigo, vai se revelar. Ajoelhai, ouvi os anjos cantam. Jesus nasceu, nasceu, o Redentor. Aleluia, 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 aleluia.